eu quero conversar com você hoje um pouco a respeito da maturidade. O tema é esse, o segredo da maturidade. Eu tenho um segredo muito simples, mas que é um segredo da palavra de Deus, para aqueles que vivem na maturidade, estão na caminhada da maturidade. E eu vou repartir esse segredo com você, um segredo muito simples que está na palavra de Deus, principalmente no capítulo 8 de Romanos. Mas para chegar lá, até chegar a esse segredo, eu preciso pensar com você que às vezes o caminho da maturidade na nossa vida é marcado por dilemas. O dilema da maturidade. Quando a gente é criança, a criança ela é coberta de muitos cuidados. A criança ela tem afeto, ela tem afeição, ela tem provisão da parte dos pais, ela tem segurança da parte dos pais, ela não está preocupada em trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar o almoço, a janta, porque os pais vão prover isso para ela. Não está preocupado com muitas questões de segurança, por isso que os bebês, as crianças, a gente fala, a criança não tem juízo mesmo, porque não sabe avaliar risco, não sabe perceber maldade nas coisas, então o pai faz esse trabalho pela criança, então o pai provê, o pai dá segurança, o pai dá amor, o pai dá tudo que ela precisa, faz parte do cuidado da paternidade para com os pequenos, para com aqueles que são infantis, para com aqueles que são criança, é assim que funciona. Mas quando a criança vai crescendo, ela vai precisando assumir responsabilidades, porque é assim na maturidade, vai deixando aquelas coisas de pequeno, porque ele vai aprendendo a fazer as coisas, e ele passa de ser provido para ser provedor, ele passa que ele não se preocupa com absolutamente nada, a não ser estudar e cumprir algumas tarefas de casa. De repente, ele está estudando fora, ele está fazendo uma faculdade, um colégio, na minha época chamava colégio, o que vem na minha cabeça é colégio, então vou falar colégio, ensino médio. Então, está no ensino médio, está entrando no colegial, né? E vai para a faculdade, e ele começa a estar diante de um mundo em que ele vai ter que resolver os próprios problemas, mas isso faz parte da maturidade, e assim a gente avança. Na vida espiritual também acontece assim, a gente entra na fé, a gente toma uma decisão de seguir a Jesus, tem aquele primeiro encontro com Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu tenho uma experiência de me sentir perdoado dos meus pecados, esse primeiro momento é revestido de amor, você é amparado pela célula, você é amparado por aqueles que estão próximos de você, você é coberto de amor e de cuidado, você não precisa fazer nada, você está desfrutando de um ambiente de absoluto cuidado no meio em que você está, na igreja em que você está, na célula em que você está, por aqueles que são teus discípulos, dentro da célula, fora, não importa, amizade, você é coberto por tudo isso. Então esses primeiros momentos da fé cristã são marcados por esses ambientes de proteção, de provisão, de amor, de cuidado, de pouco serviço, porque você que está sendo servido. É assim que funciona no início da fé cristã. Você está crescendo, aí você continua convivendo. Nesse momento, você tem um deslumbre da cruz do Calvário de uma maneira tremenda, você tem um deslumbre da ressurreição de Jesus, da vinda do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na sua vida, e você contempla essas coisas de uma maneira maravilhosa, graciosa, colorida diante dos seus olhos, e esses primeiros momentos da fé cristã, eles são maravilhosos. Você ora e você lê a Bíblia e Deus está falando com você, você tem momentos espetaculares de oração, você sente a presença de Deus de uma maneira muito maravilhosa. Aí a vida cristã vai seguindo, passa uma semana, passa um mês, passa um ano,
E de repente você está numa caminhada de crescimento e a proposta é você seguir para a maturidade. E na maturidade você tem que aprender a fazer algumas coisas sozinho. Você que na infância recebia amor, na maturidade você dá amor. Que na infância você era provido, na maturidade você será um provedor. Que na infância você desfrutava de todos os serviços que os pais ou a família abençoavam você, de repente você se torna um servidor, precisa servir as demais pessoas. Na maturidade, você suporta problemas, você suporta situações difíceis. Na maturidade, você convive com momentos de dificuldade, de angústia, de dar solução a problemas. Na maturidade você tem que dar solução a um monte de problema que na infância você não dava. Na vida espiritual, há essa evolução, esse crescente da infância espiritual para a maturidade. O interessante é que, quando a gente está nesse crescimento da fé, da vida cristã, da vida espiritual, quando a gente se movimenta da infância espiritual para a maturidade, a gente às vezes entra em tempos de dilema, de crise. Crise às vezes com a necessidade de fazer alguma coisa, eu não sei, no começo eu orava, eu ouvia muito a voz de Deus, agora eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus, mas é assim na maturidade, você precisa aprender como as coisas devem funcionar na maturidade. Aprender a palavra de Deus e se orientar pela palavra de Deus, não é o tempo inteiro alguém conduzindo você para fazer todas as coisas e dizendo o que você tem que fazer. Não, na maturidade os valores já devem ser impregnados dentro do nosso coração, os ensinos, a doutrina, as verdades de Deus, como as coisas são, a minha identidade, a identidade de Cristo em mim, tudo isso me orienta para viver uma vida na maturidade, onde eu possa tomar decisões, onde eu seja fortalecido e eu me torne perseverante diante das situações, onde eu preciso exercer sabedoria, e quando me faltar sabedoria, alguma direção, eu tenho onde recorrer, eu tenho os pés do meu Senhor. Mas é diferente, eu não sou absolutamente dependente como criança, sou absolutamente dependente de Deus, mas me torno não um bebê, me torno um filho maduro. No Novo Testamento, há algumas palavras que definem um filho infante, né? Que é teknon, por exemplo, em grego é uma palavra que define os filhos que estão crescendo, são recém-nascidos, eles merecem todo o cuidado, mas em português você não sente muito essa diferença, mas tem um momento da fé cristã que nós precisamos ser ruios. Ruios é o filho maduro, é o filho que entende quem é, entende a sua família, entende o seu DNA, sabe o propósito da sua existência, entende a missão do pai e assume a missão do pai. A criança não entende nada sobre as coisas, ela está aprendendo e sendo 100% cuidada. Agora o filho maduro, muito embora dependente do pai, ele assume os negócios do pai, ele assume a missão, ele assume os negócios do pai, são os meus negócios, então eu vou trabalhar e eu vou servir, eu vou fazer as coisas, eu vou resolver problema, eu vou construir, eu vou empreender, eu vou avançar, eu vou construir isso. Isso é o ruios, isso é o filho maduro. Amém, gente? Na fé cristã, a gente se movimenta da infância de um teknon, e tem outras palavras que definem alguns tipos de infância, mas fica com essa aí, tá bom já. Teknon, a gente se movimenta do teknon para o ruios. Quando a Bíblia chama Jesus, o Filho de Deus, está falando ruios de Deus, o Filho maduro, que sabe quem é e assume a missão integralmente. Esse é o Filho maduro, sabe quem é e assume a missão integralmente. Os negócios do Pai são os meus negócios, eu sou parceiro do meu Pai agora, sou filho, sou herdeiro, mas eu também sou parceiro. Amém? Esse é o filho maduro. Mas o fato é que
há um dilema nessa passagem, há um dilema nessa movimentação da nossa vida, né? E às vezes a gente fica transitando entre a infância e a maturidade. Em alguns momentos a gente é muito infantil, outros momentos a gente é maduro, toma decisão e tal. Mas aí existe uma coisa que é comum aqui, às vezes o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é comum aqui no estado da maturidade. Isso faz parte. Porque nós não somos orientados, Deus dizendo, item por item, o que você tem que fazer. Não é necessário, porque você é orientado pelo conjunto de princípios, de valores, de mandamentos que já devem estar dentro do teu coração. E estes valores devem orientar a sua vida. Amém? E você aprende a ouvir a voz do seu pai de um outro jeito. Aqui na infância, você ouve a voz dos seus pais. Mas na maturidade, você tem que reaprender a ouvir. Você ouve a voz dos seus pais diferente. Ele não vai ficar mandando o tempo inteiro. O meu pai hoje tem 80 anos. Talvez dentro de alguns dias ele venha para cá passear. Meu pai hoje, ele não fica dizendo o que eu tenho que fazer. Eu converso com ele, a gente compartilha, a gente fala de muitas coisas. Mas eu aprendo a ouvir a voz do meu pai. Quando ele emite uma opinião, sabe, Paulo, isso aqui a respeito disso, isso, isso e isso. Ok, pai. Ok, obrigado, vou levar em conta. Ele não fica dizendo o que eu tenho que fazer, mas ele relembra os valores, ele relembra os princípios, e isso é importante para mim. Eu quero agradar meu pai. Eu quero agradar meu pai em tudo, porque além de pai, de orientador, ele é meu parceiro, eu sou parceiro dele. E as coisas dele têm a ver comigo e a gente se mistura. Mas há um dilema nessa transição. Eu quero falar com você a respeito dessa movimentação e desse dilema, para depois dizer para você qual é o segredo da maturidade. Como é que a gente se movimenta de maneira integral na maturidade? Como é que a gente aprende a se movimentar com assertividade, solução de problemas, se movimentar de maneira coerente, de maneira sábia, de maneira construtiva, de maneira resolutiva aqui no ambiente da maturidade? Então, eu quero pensar com você sobre isso, pensando no povo de Israel, né? Algumas frases ali que eu coloquei, né? Quando maduros, obediência, produção, conquistar, dar segurança, lidar bem com as provas e com os silêncios na caminhada, ok? Com os silêncios. Quando Deus fica em silêncio, não significa desaprovação necessariamente. Às vezes ele fica quieto, para ver como é que a gente vai reagir. E a maneira como a gente reagir vai denunciar o nível da nossa maturidade. Em que ponto a gente está da caminhada, né? Pensando no povo no deserto, eu quero pensar com você, o povo no deserto, uma vez que a temática desse ano aponta muito para o povo no deserto, quero pensar a situação no deserto, a infantilidade, aquilo que Deus estava trabalhando no povo no deserto, até eles entrarem na terra prometida. E eu estou pensando exatamente na infância, num estado de infantilidade que o povo estava no deserto, e a obra de Deus de amadurecer esse povo, até o momento da maturidade em que eles se tornaram conquistadores. Amém? Até quando eles se tornaram conquistadores. Então eu quero fazer, pensando nisso, convido você a vir comigo, eu observo algumas coisas aqui. Primeiro, que o deserto serviu para evidenciar e superar. Estão comigo, gente? Tudo bem? Vamos caminhar junto? Estamos no deserto, ok? Acabamos de sair do Egito, demos entrada no deserto, então eu quero notar isso com você. O deserto serviu para evidenciar e superar algumas coisas no povo. Primeiro, a infantilidade existencial. Quem eu sou? Na cabeça deles, eles eram escravos. Nós temos uma palavra lá do nosso antepassado, Abraão, Isaque e Jacó, do nosso pai Jacó, do nosso pai Israel, mas isso há 400 anos atrás. Quem hoje nós somos? Hoje nós somos escravos. Nós convivemos com uma promessa, convivemos com o fato de termos sido uma nação gerada por Deus através de um homem chamado Abraão, né? Abrão e depois Abraão, mas hoje quem a gente é? A gente é escravo, a gente é construtor de tijolo,
O máximo que a gente faz é tijolo. É isso que a gente faz. Então, há uma infantilidade. Quem a gente é de verdade, a gente ainda não sabe. Eu estou chamando isso de infantilidade existencial, mas isso precisava ser tanto evidenciado como superado no coração e na cabeça do povo que estava entrando no deserto. O deserto serviria para evidenciar e superar essa infantilidade existencial. Segundo, a mentalidade escravo. A mentalidade escravo é uma mentalidade de eu não posso, de eu não consigo, o meu teto é muito baixo, eu não tenho liberdade, aqueles que estão sobre mim me oprimem, eu não consigo, não tenho possibilidades, eu não tenho espaço para trabalhar, eu não tenho como empreender, eu não tenho como crescer. Eu tenho que ficar dentro do meu quadradinho, né? Essa mentalidade escravo, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, precisava ser rompida na cabeça deles, destruída na cabeça deles, né? E essa mentalidade, ela precisava modificar. Não podia eles se contentarem, já que eles seriam o povo do reino, eles seriam o povo do reino de Deus, que tinha uma missão global, que tinha uma missão de ser bênção para todas as famílias da terra. Eles não poderiam ter uma mentalidade quadradinha, uma mentalidade tacanha, uma mentalidade presa nas limitações daqueles que pensam como escravos, pensam como pobres, pensam como miseráveis, pensam como aqueles que não têm condições, não têm capacidade, não têm instrução, não tem nada que podiam fazer eles explodirem no crescimento. Não, essa mentalidade precisava ser modificada, ok? Terceira coisa, a incredulidade. Eles eram murmuradores, no deserto revelou isso, e porque não criam em Deus, não conheciam Deus. Há muito tempo estavam sem muita intimidade, clamando, orando, sim, tanto que Deus, quando fala com Moisés, disse: eu ouvi o clamor do meu povo, mas eles estavam clamando. E em quarto lugar, a murmuração e a reclamação. O deserto serve para denunciar, evidenciar e nos ensinar a superar a nossa inclinação para a murmuração e a reclamação, a transferência de responsabilidade. Sempre os outros são culpados das coisas que eu não consigo fazer. Os outros são responsáveis pelas minhas omissões. Eu sempre acho algum culpado pelas coisas que eu não estou fazendo. A minha omissão, quer dizer, o outro é culpado da minha omissão, que eu não fiz alguma coisa que devia fazer, o outro é culpado. Tá, então isso precisava ser evidenciado na vida deles, e tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que precisavam ser curadas, né? Infantilidade existencial e esse conjunto de outras coisas. Para possuir a terra prometida, era necessário uma mudança, ok? Era necessário, primeiro, maturidade. O filho maduro é que assume a missão do pai, amém? Eles não conseguiriam construir o povo do reino se não fosse na maturidade. Numa mentalidade escravo, de eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condições, as coisas boas e grandes são os outros que fazem, eu não, vou ficar no meu quadradinho pequenininho aqui. Não, com essa mentalidade você não constrói o povo do reino, com essa mentalidade você não conquista a promessa, ok? Com essa mentalidade você fica parado no tempo, no espaço, na história, você não avança. Mas é preciso maturidade. Eu sei quem sou e eu vou me torno parceiro do papai. E os negócios do papai são os meus. Se o meu negócio do meu pai é edificar, eu sou um edificador. Se o negócio do meu pai é construir, eu sou um construtor. Se o negócio do meu pai é desbravar, eu sou um desbravador. Se o negócio do meu pai é reconstruir, edificar, estabelecer, implantar o seu reino, eu sou um implantador do reino do papai. Okay? Mas precisa de maturidade, precisa ser ruios para pensar desse jeito. Muito bem. Então, precisava de maturidade. Segunda coisa, de uma mentalidade de filhos de rei, não de escravo, de filhos de rei. Um filho de rei fala assim: tudo isso aqui é meu. Amém, queridos? Amém. Filho de rei fala: não, tudo isso aqui é meu. Meu pai é dono desse negócio tudo aqui. E eu sou um parceiro do papai. Vou seguir as orientações do papai e vou edificar, vou fazer as coisas, sou um realizador,
né? Ativo, não passivo, realizador, eu sigo, né? Então, mentalidade de filhos de rei, mentalidade de povo do reino de Deus, amém? Terceiro, ele precisa crer no Senhor e em suas promessas. Fidelidade, fidelidade também, a palavra fé também tem a ver com fidelidade. Então, ele precisa crer no Senhor e nas promessas que Ele nos deu. E eu me movimento nessa fé e me movimento por essas palavras. Amém, queridos? Eu me movimento nessa fé e me movimento pelas palavras. As palavras é que estabelecem um caminho onde a gente se movimenta. As palavras de Deus é que são uma estrada onde eu movimento a minha vida para a maturidade, para o crescimento, para a missão, para a construção, para o desbravar, para o empreendimento, para o crescimento. Amém? É na palavra que pavimenta a nossa caminhada. E quarto, ser e agir como conquistadores e construtores. Era preciso, para tomar a terra prometida, essa mentalidade precisava estar no povo. Amém, queridos? Deixa eu dar alguns sintomas para vocês, alguns sinais de como Deus foi tratando o povo, e você vai notar algumas diferenças entre o estado de infantilidade em que Deus praticava um cuidado gigantesco sobre o povo, a transição e depois a maturidade. Por exemplo, faz parte do cuidado das crianças, segurança e condução. Os pais fazem isso. A gente vai para Êxodo capítulo 13, verso 21, por exemplo, e você vê um texto que Deus diz que Ele cuidava do seu povo com uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite. Era proteção e segurança, né? Segurança e condução, porque o povo só se movimentava quando a nuvem se movimentava. Amém, queridos? Então, Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles. Isso é outra coisa maravilhosa. O Senhor vai adiante da gente na maturidade. Só que a gente precisa estabelecer uma relação madura com o papai, nesse momento aqui. Amém? Mas isso nunca vai mudar. A presença dele. Isso nunca muda. Assim como estive com Moisés, assim estarei com você. Falou isso para quem? Para Josué. E para o povo que iria conquistar a terra. É na força do Senhor que eles fizeram todas as conquistas. Isso é tremendo. Deus sempre estará presente, mas eu tenho que amadurecer a minha relação com Ele. Amém, gente? Muito bem. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Deus faz isso com a gente, na infância e na maturidade. Só que eu preciso aprender a discernir a voz de Deus na minha infância e aprender a discernir a voz de Deus na maturidade. Ok? Nos guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13, 22, eu não projetei, mas vou ler para você. 13, verso seguinte. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quando eles entraram na terra prometida, tinha coluna de fogo? Tinha nuvem de dia? Tinha coluna de fogo à noite? Não, mas Deus era presente? A manifestação de Deus muda. O jeito de Deus muda com as estações. O jeito de Deus ser Deus numa estação é diferente do jeito de Deus ser Deus noutra estação. A maturidade vai fazer você perceber essas diferenças. Tem gente que Deus está empurrando para o campo da maturidade e ele fica lamentando de Deus, não está mandando maná, Deus não está mandando as codornizes, Deus não está aparecendo como coluna de nuvem durante o dia, de fogo durante a noite. Fica reclamando as coisas. Deus no passado, Deus faz isso. Eu vi Deus fazer isso. Vi Deus falar, ouvi Deus falar tal coisa. Nós presenciamos muitas coisas de Deus. Ei, mudou a estação, filhão. Vem para cá, filho. Aqui é um jeito tão diferente. Mas a presença continua sendo real.
mas o jeito de Deus conduzir mudou. Então tem que respeitar o tempo, senão vai ficar preso lá. E deserto é lugar de permanência? É de passagem, amém, gente? É importante, é escola, né? Eu usei uma frase ontem, né? O deserto é um centro de treinamento e aperfeiçoamento de caráter e espiritualidade. Dá para anotar isso? Alguém, por favor, pelo amor de Deus? Né? O deserto é um centro de treinamento e aperfeiçoamento de caráter e espiritualidade. Mas você não fica na escola a vida inteira, amém? Você amadurece, você muda de escola, né? Muda de escola. A gente está crescendo sempre, aprendendo sempre. Mas a gente passa, ok? Aí, outro aspecto, a provisão, a água para beber. Olha que interessante a provisão da água. Eu chamo a sua atenção para esse texto de Êxodo, capítulo 15, né? Ali bem próximo dos primeiros meses que eles saíram do Egito, está acontecendo isso aqui no capítulo 15. Nos versos 25 diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Eles estavam em Mara. As águas eram amargas, a palavra Mara significa amarga, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Ele não viu a árvore. O texto está dizendo que o Senhor mostrou a árvore para Moisés. É muito interessante. Lógico que essa árvore é uma figura de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo não revelar Jesus para a gente não consegue entender a obra dele na cruz. Se o Espírito Santo não convencer você de que Jesus foi para a cruz em teu lugar, quem pode convencer? Deus é que tem que mostrar algumas coisas para nós, e Deus faz isso. Deus faz isso. Ele revela essas coisas para nós. O Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas. O que tem de árvore no deserto, quando nós fomos para lá, nós testemunhamos uma coisa bem interessante. A árvore de acácia. A acácia tinha em todo lugar. No deserto do Mar Morto, no deserto indo para a direção do Egito, perto do parque que nós somos, Timna Park, onde tem uma réplica do tabernáculo, quando estivemos lá em 2018. Por onde a gente andava, era tempo de calor, agosto que nós fomos, era tempo de calor. Então não tem muita chuva nesse tempo, chove mais no primeiro semestre, né? Chove bastante, faz até bastante frio em Jerusalém, mas chove bastante, e as águas do primeiro semestre que abastecem o deserto e abastecem também o Mar Morto, e tem muitos caminhos de águas, é muito lindo de ver, mas há muitos vales. E o que nós vimos? Nós vimos nos vales a presença da acácia. A acácia sempre fica no fundo dos vales, porque quando chove é onde passa a água. Só isso a acácia dá uma lição para a gente. Fica no lugar onde flui o rio. Fica no lugar onde flui o rio. Porque quando fluir, vai pegar você, vai cobrir você, vai abençoar você. Fica onde flui o Espírito. E a acácia é a árvore que tem no deserto, não é um tronco reto, muito grande, é uma madeira meio flexível, é uma madeira muito resistente, mas um tanto flexível também, e talvez tenha sido a acácia. É muito difícil lidar com a acácia, porque tem muito espinho na acácia, então talvez fosse uma acácia, né? Porque a acácia também é uma figura de Jesus. O tabernáculo foi construído da acácia, e tudo no tabernáculo aponta para Jesus. É uma madeira amarga, não tem cupim não come acácia, porque é uma madeira amarga, e isso representa Jesus também, a amargueza que ele assumiu do pecado, do nosso pecado sobre ele mesmo. É incorruptível, madeira incorruptível, não estraga. Assim é Jesus. Aí possivelmente tenha sido uma acácia. E assim, Moisés pega essa acácia, essa árvore, não diz o nome aqui, só fala árvore, eu que estou viajando aqui, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ao contato com o madeiro,
ao contato com o símbolo de Jesus, ao contato com Jesus, a amargueza do nosso pecado sai. Somos curados da amargueza da nossa iniquidade. A um contato com Jesus a gente é adocicado. E não tem diabético, nem pré-diabético. A gente é adocicado com toda a saúde que pode se ter por Jesus. A nossa vida que era chata e amarga, com Jesus a gente se torna doce e agradável. Jesus faz isso com a gente, porque Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Ele sarou a água e é um símbolo profético do que Jesus pode fazer comigo e com você, quando a gente abre o nosso coração e deixa Ele entrar. O que é que está amargo dentro de nós? Expõe para Jesus. O que é que está amargo na nossa história, na nossa vida? Deixa Jesus tocar. Ele vai promover transformação. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança e ali os provou. Ok? Vou suprimir o comentário dessa última frase. Aí quando a gente vai para Êxodo 17, por exemplo, lá em Refidim, pouco antes deles chegarem no Monte Horebe, acontece a mesma coisa. O povo começa a reclamar, mas aí tem uma parte aqui, nesse texto, que eu quero ler. Quero ler com você, 17, versos 5 e 6, não sei se está ali projetado, acho que não, diz assim: respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. O povo estava reclamando por falta de água de novo, ok? Um pouco tempo depois, lá das águas de Mara. Pega os anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, presta atenção no verso 6, eis que, Deus falando com Moisés, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ele não está falando da revelação, ele está falando da água. Nesse momento, Deus está dizendo para Moisés, eu vou dar água para vocês. Não é o momento em que ele está subindo no monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos e 40 dias ficar em revelação, não. Horebe não é uma montanha, é uma cordilheira, ok? Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Deus estava ali, Deus estava na rocha. Aí na sequência ele diz, ferirás a rocha. Onde Deus estava? Sobre a rocha. Aí ele diz, ferirás a rocha. Quem que estava sendo ferido? Era a rocha? A rocha é Jesus. É pelas feridas de Jesus que somos sarados. Que a sede da nossa alma é sarada. É pelas feridas de Jesus da cruz do Calvário que eu sou saciado de perdão, de amor, de redenção, de reconciliação. Mas é pelas suas feridas, ele precisava ser ferido. Símbolo profético, tudo aponta para Jesus. Eu estarei ali sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. E o povo está aprendendo a conhecer Jesus, cheio de símbolos proféticos de Jesus, porque na infância eles precisam aprender sobre Jesus, né? Quando vai para Números capítulo 20, no verso 8, toma um bordão, é uma outra situação, provavelmente no final dos 40 anos, toma um bordão junto ao povo, tu e Arão, teu irmão, é uma outra situação, ok? Refidim é no começo dos 40 anos, essa de Números capítulo 20 é no final dos 40 anos, e diante dele, falai a rocha. Em Êxodo 17 ele fala, feri a rocha, amém? Mas aqui, pelo registro de Números,
lá perto do final dos 40 anos, Deus fala para Moisés, falai à rocha, o método mudou. Gente, quem sabe que Deus muda de método? Deus muda às vezes as estratégias, não muda a doutrina, não muda valor, não muda a essência, mas às vezes as estratégias mudam. E aqui mudou. Diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Na maturidade, você não precisa fazer muita força, bate na rocha, não sei o quê. Na maturidade, você fala. Amém? Você ouve, você fala. Na maturidade, você já entendeu o poder da declaração profética, você já entendeu o poder da oração, você já entendeu o poder de ser um filho do reino e ser um instrumento profético, em que pela tua palavra profética traz as coisas à existência, traz um coração quebrantado à existência, traz uma porta aberta à existência, traz uma porta fechada à existência. Amém, gente? A maturidade. Mas aí não aconteceu isso, né? Assim lhe tirarei a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos filhos e seus animais, à congregação e aos seus animais. Esse é o episódio em que, mesmo Deus tendo falado para Moisés, falai a rocha, ele foi lá e sentou o cajado na rocha, 2 vezes, pá. Por causa disso, Deus falou assim, porque fizestes, não crestes, e agiste do jeito que agiu, eu não vou permitir que você entre na terra prometida. Uau, custou caro. Custou caro. Aqueles que são convidados a viver aqui, na maturidade, precisa ficar atento. Precisa ficar atento. Amém, gente? Amém. A maturidade não traz responsabilidade? Ok? Traz. E na maturidade, se uma criança chuta a canela de um adulto aí, tá tudo bem, né? Agora, vai você adulto chutar a canela de outro adulto. Não tem consequência diferente? Porque na maturidade, as nossas decisões têm consequências diferentes. A gente precisa ficar atento na maturidade da nossa vida e na nossa relação com o papai. E não ser tentado a agir com infantilidade, num tempo que Deus está nos levando à maturidade. Amém, gente? Estão comigo, gente? Vem comigo aqui. Muito bem. Outra coisa interessante, Êxodo capítulo 16, olha como Deus cuida do povo, da provisão de carne e maná, carne e pão. Interessante. Verso 13 do capítulo 16, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Pela manhã, jazia o orvalho. Tudo no mesmo versículo. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei isso, cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem à sua casa. Um gomer é mais ou menos 1 litro, 1,7 litros, né? Quase 2 litros de alimentação, é mais ou menos o que a gente come por dia, né? As pessoas normais comem por volta de 1,7 litros de alimento por dia, né? Tudo bem. Aí, era o que eles comiam aqui, provisão de pão e de carne. Agora, o pão é uma figura de Jesus, a carne é uma figura de Jesus que se oferece na cruz do Calvário, tudo aponta para Jesus. Jesus está com a gente na nossa infância e na nossa maturidade, Deus está com a gente na nossa infância e na nossa maturidade, mas tem um momento que está acontecendo de transição. Até quando foram o maná, Deus dava o maná para eles, até Josué capítulo 5, verso 12, aí eles entraram na terra prometida e começaram a plantar, Deus continuou dando maná, aí a colheita cresceu,
Deus dava maná, aí nasceram os frutos, eles fizeram uma grande colheita dos frutos da terra, o povo todo, colheram os frutos da terra. Quando eles colheram os frutos da terra, Deus cessa o maná. Capítulo 5, verso 12 de Josué, no dia imediato à colheita, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Mudou o sistema, meu querido. O sistema econômico aqui no tempo do deserto é um, mas o sistema econômico no tempo da maturidade é outro. Tem muita gente sendo filho de Deus, Deus está empurrando para a maturidade e continua insistindo em querer viver no sistema econômico do deserto. Aqui a gente só recebia. E aqui? Aqui a gente semeia, aqui a gente trabalha, aqui a gente colhe, aqui a gente segura os melhores grãos, aqui a gente investe, aqui a gente empreende, aqui a gente constrói, aqui a gente planeja, aqui a gente vai para as cabeças. Aqui, ó, aqui não. Aqui você só está recebendo, né? É criança. Aqui não. Deus está chamando para a gente ficar aqui, ó. Deus está chamando para a gente ficar onde? Na maturidade. Ruios. Investidor. Empreendedor. Conta comigo, estou aí. Meu dinheiro, meu tempo, minha inteligência, meus recursos, meu trabalho. Vamos para cima. Amém, gente? Aqui, tem que fazer a transição. Aí, uma hora, muda, ok? Muito bem, provisão e cuidado. Outro detalhe interessante, Deuteronômio 8, verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. E Deuteronômio 29, 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Aqui, ó, aqui a roupa não envelhecia nem a sandália. Aqui você tem a oportunidade de fazer uma fábrica de calçado, uma confecção, empreender. Você pensa lá na frente, vou fazer um shopping center na terra prometida, vou vender camisa para todo mundo, porque aqui a camisa gasta, porque é um lugar de empreendimento, é um lugar de crescimento, é um lugar de romper barreiras. Amém, queridos? É lugar de investimento. Amém? Mentalidade escravo? Não, aqui não. Deus está destruindo a mentalidade escrava aqui do eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Deus está edificando um povo de construtores. Aqui eu posso sim, porque eu sou filho do rei, eu posso, e os negócios do papai são os meus negócios. A gente é construtor, a gente é edificador, a gente é implantador do reino. Amém, gente? Eu estou falando do povo lá, eu estou falando de você aqui. Eu estou falando de você aqui no seu tempo. Estou falando de você aqui na tua casa e na tua família. Estou falando de você aqui nas suas finanças. Estou falando de você aqui em Cornélio Procópio. Estou falando de você aqui nos teus negócios, na tua empresa. Amém, gente? Mas tem que viver aqui. A gente está aprendendo a viver aqui. Muito bem. Quando está acontecendo, aí o povo entra na terra prometida. Aí tem uma transição. Essa transição, ela acontece, você percebe a transição em Deuteronômio capítulo 32. Capítulo 29 e 30 são as bênçãos e maldições. Quando chega no capítulo 32, Moisés está dentro do seu último discurso. Aí tem o capítulo 33, que é um cântico de Moisés, e no capítulo 34 de Deuteronômio ele morre. Não sei, provavelmente Josué escreveu o capítulo 34 de Deuteronômio, não podia ser Moisés, né? Então, quando chega no capítulo 32, verso 45, vocês estão comigo, gente? A gente está na transição, ok? Já falamos um pouco de cá e de lá, mas aqui a gente está na transição. Antes de entrar na terra prometida, Moisés faz um discurso.
E nesse discurso, ele prepara o povo e dá instruções para ser o que tinha que ser lá na terra prometida. No verso 45 do capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés falou assim: tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Qual é a instrução? É a instrução do pai que está conversando com o filho, um filho de 18 anos, que está começando a dirigir, que está assumindo o seu trabalho, a sua vocação, que está cuidando dos negócios do pai. No meu caso, 14 anos, 13 anos, comecei a trabalhar já como office boy com 14 anos, não tinha essa ladainha toda que não pode trabalhar, não pode trabalhar, não pode trabalhar. A nossa geração trabalhou muito, trabalha muito, não é isso? A nossa geração ficou viciada em trabalho. Quem tem tem mais de 55 anos, mais de 50 anos, mais de 60 anos, a nossa geração ficou viciada em trabalho, a nossa geração não sabia descansar, a nossa geração não sabia usufruir, a nossa geração só sabia trabalhar. Eu não digo que tudo isso é tudo positivo, mas era a nossa estação, era a estação da nossa vida. A nossa geração só sabe trabalhar, a gente precisa aprender a descansar, é difícil às vezes, mas é a transição. Muito bem, aí a gente está ensinando a geração mais nova a assumir as suas responsabilidades. Qual é a instrução que Moisés está dando? Seja fiel à palavra. Ei, jovens, quem tem menos de 30 anos? Levanta a mão. Tá bom. Lógico, né? Que alguns engraçadinhos iam levantar. Baixa a mão aí, né? Menos de 30 anos. Gente, ouçam as palavras de instrução. Sabe como é que você vai dar certo na vida? Se você andar pela pavimentação das palavras de instrução que o papai dá para você. Mas hoje, o mundo e todo um pensamento do anticristo ensina os mais jovens a desobedecerem os pais, acharem que os pais são tudo caduco, que não sabem o que estão falando. Só porque entraram na faculdade estão se achando. Abaixa sua bola. Abaixa sua bola, respeita seu pai, ele sabe o que está falando. Amém, gente? Amém, pais? Tem que ser instrução, obedece a instrução, você vai se dar bem se você obedecer a instrução. É o que Moisés está falando para o povo: anda na palavra, se movimenta na palavra, segue a palavra, obedece a palavra, vai pela palavra que vai dar tudo certo. Ok? Então esse é o que ele fala no verso 46, no 47, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para a possuir. Uau! O segredo é você ficar na palavra, você obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, você obedecer ao seu pai e à sua mãe, não se revolta contra ele, não se rebela contra os seus pais, não acha que eles não sabem das coisas, eles sabem sim. Quem não sabe é você. Você está aprendendo, você não saiu das fraldas. Adolescente jovem, está saindo das fraldas agora, está se achando? Fica na sua. Fica piano, meu filho. Fica piano, obedece seu pai sabe o que está falando. Sua mãe sabe o que está falando. Ok? Não vai nessa onda do mundo não, desse espírito do anticristo, que quer levantar toda uma geração em desobediência contra os seus pais. Ei, nós não somos desses. Nós não somos desses. Quem está comigo? Movimenta-se pela palavra, é a instrução da transição. Moisés está falando o seguinte, agora vocês vão ser gente grande. E como gente grande, vocês vão ter que andar pela palavra. Obedece tudo que eu falei para vocês, que vai dar tudo certo. Muito bem. Aí a gente entra em capítulo 1 de Josué, e a gente vê meio que a transição ainda acontecendo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vai, filhão, e conquista. Se movimenta. O lugar que pisar a planta do seu pé é movimento. Se movimenta, levanta de manhã, sai da tristeza, sai da depressão, vai procurar um emprego, sai da cama, toma um banho, escova o dente, põe um desodorante bom, põe furreca não, desodorante bom, colônia, cheira bom, e sai para fazer as coisas. Não fica dormindo em casa não, levanta, vai fazer a sua devocional, vai orar, vai ler a palavra, depois se movimenta, tem que ter movimento, amém, queridos? Tem que ter movimento. Estou falando, tudo bem? Vamos lá, onde plantar, que texto que eu estou? 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde as dimensões, muito além do que eles pensavam. Mano, aprende a pensar grande, meu. Aprende a pensar grande. Na tua vida e nos teus negócios. Aprende a pensar grande. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heveus, até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como é que você não vai se movimentar com uma promessa dessa? É Deus que está falando com Josué. Filhão, vai para a cabeça que eu estou contigo. Se movimenta, vai lá, né? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O sistema mudou, mas a minha presença não. O sistema econômico mudou, mas a presença continua. O maná não tem mais, nem as codornizes, mas a provisão de Deus continua, porque Deus é presente, Deus é provedor e é o que Ele é. Ele vai continuar abençoando, Ele vai prover segurança, Ele vai prover vitória, Ele vai prover fruto da terra, Ele vai prover, mudou o sistema, mudou a estratégia, mudou tudo, mas Deus continua sendo Deus presente. Amém, queridos? Tem que entender a movimentação, as diferenças dos tempos e das estações. Ok? Não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo, olha o verso 7. Isso. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Tem gente que está fora da palavra de Deus, que luta com a palavra de Deus e quer ser bem-sucedido. Pastor, ora por mim. Vou orar mesmo, para cair um raio na sua cabeça, para ver se você consegue entender que não é do jeito que você quer, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus que a gente se movimenta, é na palavra de Deus que a gente se movimenta. O que você quer não tem a menor importância, o que Deus quer tem importância. O que Jesus disse que é importante. Dá para eu ser mais claro? Não precisa, né? Muito bem, vamos seguir. Não cesses, aí, mas não para aí. Não cesses, é andar pela palavra, mas não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
viver na palavra, pregar a palavra, compartilhar esses valores. A gente é isso, gente. Amados, nós somos esse tipo de gente. Tá? Nós somos assim. Nós somos esse tipo de gente, que vive a palavra e prega a palavra. Amém, gente? Não estou falando só aqui no púlpito, esse momento é o recreio. Estou dizendo na vida, no dia a dia, de segunda a sábado. Amém, queridos? Assim a gente se movimenta. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Ele repete, porque é uma verdade muito importante. Amém, queridos? Muito bom. Aí, eles atravessam. Qual é a atitude de Josué? Logo na sequência, depois dessas instruções. São instruções. Para a maturidade, você tem que seguir instruções. Tem que seguir a palavra. Aí, na sequência, no verso 10, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, não tem esse texto aqui lá, ao povo dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Vamos para as cabeças, vamos se movimentar, vamos fazer o que viemos fazer. Nós viemos para cá para fazer isso, e nós vamos fazer isso. Amém, gente? Amém. Transição, muito bem. Aí, eu digo para você algumas coisas aqui, antes de compartilhar o segredo da maturidade. Com uma mentalidade, meio que um resumo, com uma mentalidade de filhos do reino, e conquistador e construtor, era preciso, ok? Deus estava construindo uma mentalidade de filhos do reino, tá certo? Filhos do reino, conquistadores e construtores, era preciso encarar os inimigos, eles tinham que vencer os inimigos, dispor-se para lutar, tem que estar disponível, lutar na confiança que Deus luta conosco, e vencer os inimigos, e conquistar a terra, e se estabelecer. Vamos tentar dar uma aplicada aqui, pensando um pouco mais na gente mesmo. Segue o outro slide. Como uma mentalidade de filhos do reino, de conquistador e construtor, é preciso encarar os desafios e os obstáculos da nossa vida. Todos os obstáculos que nós temos no nosso viver, que poderiam impedir de eu cumprir a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que, na maturidade, me posicionar contra tudo isso, chutar tudo isso, superar tudo isso e avançar na direção das palavras que Deus tem para mim. Amém? Eu tenho que aprender a lidar com os desafios que estão dentro de mim, tudo que se levanta contra mim, dentro de mim, às vezes tudo que se levanta, amado, a maioria dos nossos problemas estão dentro de nós, são gigantes dentro de nós que se levantam, a falta de vontade de orar, a falta de vontade de ler a palavra, a falta de vontade de conhecer Deus, de conhecer a sua palavra, a sua vontade, as suas promessas, as coisas estão dentro de nós. Não estou com muita vontade. E daí que você não está com muita vontade? Faz o certo, levante e faz o certo, só porque é o certo. Amém, gente? Ok? Então a gente supera os obstáculos para cumprir a missão que nós temos a cumprir. 2, dispor-se para lutar. Gente, o povo de Deus é feito de gente, de lutador. Amém? De gente que luta. O reino de Deus é conquistado à força, diz um texto, Jesus falando a respeito, mencionando o tempo de João Batista e tudo mais, é conquistado à força, só os valentes que se apoderam dele. Claro, haveria de se concluir essa mentalidade, esse ensino, essa verdade, pensando na pessoa do Espírito Santo, mas entenda, o poder de Deus hoje mora dentro de nós. Amém. Amém. O poder de Deus hoje habita em nós. Então a gente pode sim se movimentar, a gente pode sim seguir, a gente pode sim lutar, a gente pode sim crer na vitória. Lutar na confiança que Deus luta conosco, isso é uma verdade para todos nós. Quais são as lutas que você precisa lutar na sua vida? Às vezes pessoais, familiares, não há nada de errado nisso. Você acha que Deus não quer que você se dê bem na sua vida, na sua casa, nas suas coisas? Claro que Deus quer, mas as tuas coisas não podem ser diferentes das coisas de Deus. Mas Deus, família é um projeto de Deus? É. A tua saúde? Sim, é também. Deus quer a tua
que você se dá bem nas coisas? Deus acabou de falar que sim. Deus quer que você prove prosperidade, Deus quer que você prove sucesso em todas as coisas que você puser a mão e o pé. Deus quer que você prove e seja um conquistador e regale com as conquistas da sua vida. Deus quer que você se alegre com aquilo que você conquista, sim. Deus quer. E as coisas todas associadas ao reino. Com a maturidade você aprende a minimizar a tua vontade e as tuas coisas para maximizar as coisas do reino, porque elas são melhores, são maiores, elas são mais empolgantes, elas que mandam na nossa vida. Amém, gente? A maturidade leva a gente para isso também. O bom é estar na vontade de Deus perfeitamente. O bom é estar na vontade de Deus plenamente. O bom é estar mergulhado na vontade de Deus. O bom é saber quem a gente é no reino e estar cumprindo o nosso papel no reino. O bom é isso. Menos que isso não me satisfaz. Eu quero tudo de Deus, eu quero a vontade de Deus plenamente. Eu quero estar vivenciando, eu quero cheirar a vontade de Deus. Eu quero respirar a vontade de Deus. Eu quero comer a vontade de Deus. Eu quero falar a vontade. Eu quero estar vivenciando plenamente isso em todas as coisas. Amém? Isso é maturidade. É o Ruios. É Jesus. Eu faço a vontade do meu Pai. Falo o que ouço Ele falar. Faço o que vejo Ele fazer. A minha vontade, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Isso é Ruios. Isso é maturidade. Quando a gente fica reclamando assim, porque eu, isso é infância. O Ruios fala assim, o meu prazer é conhecer e fazer a vontade do meu Pai. Esse é o Ruios. Amém, gente? Aí, a gente também luta na confiança de que Deus luta conosco. E 4, implantar o reino de Deus onde nós pisarmos, na tua casa, na tua família, na tua escola, no teu trabalho, entre os teus funcionários. Implantar o reino de Deus. Eu finalizo com Romanos capítulo 8, verso 14. Esse é o segredo. O segredo dos filhos maduros é que eles são guiados pelo Espírito Santo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ruios. Filhos maduros. O segredo é que aqui Deus se revelava e se manifestava de muitas formas e era intenso. Aqui a gente vai precisar aprender a ouvir a voz do Espírito. A gente vai precisar aprender a saber qual é a voz do Espírito dentro de nós. E quando Ele falar, foi assim, eu conheço essa voz. É o Espírito Santo falando. Sim, Espírito, eu vou me movimentar e me conduzir pela Tua palavra, porque eu conheço a Tua voz. Aí você tem que desenvolver intimidade com Deus. Maturidade. A criança pode casar? Não. O adolescente pode casar? Antigamente alguns casavam, mas melhor que não. Um jovem maduro pode casar. Maduro, que já assume as suas próprias responsabilidades e pode manter a sua casa, junto com a esposa. Quando nós casamos, o meu salário não dava, mas o nosso salário dava. Aí a gente já conseguiu uma terceira renda. Aí criamos uma renda passiva. Aliás, eu vou fazer uma mensagem falando sobre empreendedorismo. O pouco que eu estou aprendendo, talvez eu até convide alguém para falar melhor que eu sobre isso, mas eu tenho alguma coisa para falar sobre isso também, né? Que a gente tem que pensar em crescer, em criar renda passiva, a gente tem que pensar em crescimento. Isso não é pensar como escravo, é pensar como filho de rei. Estão comigo? Ok? A gente tem que seguir. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha as palavras que Paulo usa, que você às vezes lembra do deserto. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Ok? Para viverdes outra vez atemorizados.
mas recebestes o Espírito de adoção, filho, baseados na qual clamamos, Abba, Pai, meu Pai querido. Não era um Deus dos antepassados, é meu Pai. Aqui é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui, o meu Pai me disse. Amém? O meu Pai está falando comigo. Amém, gente? Abba, Pai, meu Pai querido. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque hoje, na graça, o Espírito de Deus mora em mim. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, não escravos, filhos do reino e herdeiros do reino. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não importa o que a gente passa, não importa o sofrimento que a gente sofrer aqui, eu sou filho de Deus e eu serei glorificado com o meu Senhor Jesus. Amém? Vou tentar resumir o resumo do resumo nos 7 itens que eu separei para você aqui. Primeiro, a maturidade é marcada por superação da mentalidade escravo do pecado. Amém? Superação das crenças limitantes baseadas em valores distorcidos. Não posso, nós não podemos, a nossa família é pobre, a gente não tem instrução, a gente não tem capacidade, a gente nasceu para ser assim mesmo, eu sou incapaz. Eu sou filho do rei. Eu fui feito em Cristo sacerdote. Eu fui feito em Cristo. Herdeiro. Herdeiro e sou construtor. Eu tenho o DNA do meu pai. E meu pai é um edificador, assim que eu sou. Meu pai é um construtor, assim que eu sou. O meu pai é. Eu sou o que meu pai é. Amém, gente? Amém? Superação das crenças limitantes baseadas em valores distorcidos. 3. Fé. A maturidade é marcada por fé na obra redentora e restauradora de Jesus Cristo em todas as áreas. Não importa como que a gente veio. O que importa é o que Jesus pode fazer de mim. Ele conserta tudo. Ele conserta tudo. Jesus conserta tudo. Tudo, tudo. Pode estar quebrado do jeito que for. É só colocar na mão dele. Ele conserta tudo. Amém? Mentalidade de filho do reino. A maturidade é marcada por mentalidade de filho do reino. Filhos como Jesus. 5. A maturidade é marcada por desenvolvimento da intimidade com o Espírito Santo e sua voz. Na maturidade, a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. 6. A maturidade é marcada por mentalidade de conquistador, empreendedor, lutador e vencedor. Amém, gente? E 7. A maturidade é marcada por humildade como Jesus, obediência como Jesus, missionário como Jesus. Eu tenho uma missão. O povo tem uma missão. E nós temos a mesma missão de Cristo. A gente é que dá continuidade a esse negócio. Fica de pé comigo, vamos orar.